Boa noite, espero que vocês estejam todos bem, gozando de boa saúde e rezando pelo fim dessa pandemia. Em cumprimento às orientações dadas pelo nosso arcebispo Dom Paulo César, realizaremos nossa assembleia em nível paroquial, a fim de fornecer subsídios pastorais à Arquidiocese de Brasília, a respeito da realidade de nossa paróquia. Alinhada à orientação apresentada na 58ª Assembleia da CNBB, realizada em abril deste ano, a sétima Assembleia Arquidiocesana Igreja em Brasília tem por tema a Casa da Palavra e por motivação o lema Ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras, lembrando a caminhada catequética que Jesus fez com os discípulos de Emaús. Para melhor compreendermos o porquê da realização da Assembleia Paroquial, veremos um pouco sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja do Brasil. No desempenho de sua missão, cumprindo a ordem dada por Jesus a seus discípulos de ir ao mundo evangelizar, a igreja não comunica a si mesma, mas o evangelho, a palavra e a presença transformadora de Jesus no coração das pessoas e da própria sociedade. Desse modo, em unidade com a Igreja Universal, cuja sede está em Roma, sob a direção do Papa Francisco, a Igreja do Brasil se preocupa em traçar um plano de propósitos que possam direcionar os trabalhos das dioceses e movimentos eclesiais em nível nacional. E as diretrizes que apontam para o rumo da ação pastoral da Igreja no Brasil é realizada de 4 em 4 anos. As atuais diretrizes estabelecidas para o quadriênio 2019-2023, em sua estruturação, têm por referencial a comunidade eclesial missionária, apresentada com a imagem da casa, que lembra o lar, a família, espaço de comunhão e partilha, pretendendo criar laços a partir de gestos simples, diários e que todos podemos realizar. As portas dessa casa estão sempre abertas, tanto para acolher como para sair em missão. As diretrizes têm por base dois eixos inspiradores, comunidade e missão, que na realidade são dois lados de uma mesma moeda. Conforme o documento base das diretrizes, uma comunidade eclesial autêntica é necessariamente missionária. E toda missão se alicerça na vida de comunidade. A comunidade eclesial missionária, cuja representação simbólica é a casa, está sustentada por 4 pilares: a palavra, o pão, a caridade e a ação missionária. Com suas portas abertas, é sempre a possibilidade de acolhimento, né, de quem nela queira ingressar, mas também de sair em missão. Mais detalhadamente, temos nessa imagem de uma casa com as portas abertas os 4 pilares que a sustentam, né? A palavra, que se dá pela iniciação à vida cristã e a animação bíblica. O pão, que se refere à liturgia, né, a celebração eucarística e espiritualidade. A caridade, que é o serviço à vida plena da igreja, né, o que se dá pelo compromisso com a fé, principalmente no atendimento aos irmãos mais carentes, né, na atenção dada aos mais necessitados. E a ação missionária, em que a igreja se coloca em estado permanente de missão. A sua razão de ser é evangelizar, e ela está em estado permanente para realizar essa missão. Atendendo ao desafio da realidade urbana, cada vez mais fragmentada e distante de Deus, a igreja é convocada a uma ação missionária para a qual não se tem todas as respostas. Nesse sentido, a missão se torna uma necessidade fundamental. Se pretendemos atender ao apelo do Papa João Paulo II, né, São João Paulo II, de uma nova evangelização de forma enculturada, ou seja, no respeito às crenças religiosas, à cultura do outro, à forma de crer das pessoas, devendo a igreja estar em estado permanente de missão. Daí a realização das assembleias em nível nacional, arquidiocesano e paroquial. Assim, uma comunidade eclesial missionária, sustentada pelos pilares da palavra, do pão, da caridade, da ação missionária, como vimos, se define como um princípio norteador pastoral capaz de nutrir planos de ação que possam responder às principais demandas do mundo de hoje. Sobretudo, no sentido de se consolidar mais unidade no seio da família, mais solidariedade entre irmãos, mais amor, justiça e paz, que são os valores do reino de Deus. As diretrizes têm por centralidade um chamado a retornar às fontes,
o querigma, o primeiro anúncio, a fim de olhar a experiência das comunidades primitivas e deixar-se por elas inspirar, a fim de formar hoje, em uma realidade urbana, comunidades eclesiais missionárias. Então, quando se fala em uma realidade urbana, não se trata aqui de um espaço geográfico, mas de uma maneira de ser do homem urbano, que alcança inclusive quem está na zona rural, fora da cidade. É que através dos meios de comunicações sociais são alcançados por diversos tipos de ideologias, principalmente a ideologia de consumo, que as levam a ter um estilo de vida semelhante àquelas pessoas que estão na zona urbana, a nós que estamos na zona urbana. Então, as comunidades eclesiais missionárias trata-se de um jeito de casa, de acolhida, não fechada entre paredes, numa estrutura física, né, propriamente dita, mas simbolicamente como um jeito de ser, de se comportar, de agir, enfim, de uma postura que lembre a ideia da casa que acolhe, que é espaço de ternura e misericórdia. Então, voltada ao contexto sociocultural em que vivemos, né, as diretrizes lançam um olhar à realidade urbana que se encontra fragmentada, carregada de luzes e de sombras, mas também cheia de potencialidades. Mas, conforme lembram as próprias diretrizes, né, e mais uma vez repito, a mesma é definida como uma mentalidade cultural, mais do que um espaço social geográfico, pois com a invasão dos meios de comunicações nas casas, mesmo quem mora no interior, na zona rural, tem acesso a tudo que ocorre no mundo, deixando-se de igual modo por eles se influenciar. Então, nesse sentido, como casa, como comunidade eclesial missionária, a igreja é convidada a ser presença viva de Cristo na sociedade, nos lares, na vida das pessoas, em vista a transformá-las para melhor. E as diretrizes vai ter como ponto de partida para o estabelecimento de ações pastorais a perspectiva de encontro com Deus e com os irmãos numa dinâmica de acolhida, de portas abertas, de ir ao encontro, de espera e acolhida ativa para formar as comunidades. Tudo isso aqui nós estamos nos referindo a uma igreja em saída, que é a proposta do Papa Francisco no Evangelho Gaudium. Então, conforme as propostas das novas diretrizes, as igrejas e comunidades são convidadas a serem luzeiros no meio do mundo. Para isso, conta com todos os leigos, que são os braços da igreja lá fora, né, para refletir a luz de Cristo onde quer que esteja, seja na escola, no trabalho, no condomínio, na rua, né, contando ainda com os centros de formação católica, que próprios até mesmo das paróquias, as escolas, as faculdades e universidades, bem como as obras sociais. Apresentando diretrizes mais gerais, sem ser um plano pastoral, o qual deve ser feito por cada instância da igreja, né, por cada paróquia, que é o nosso caso, nas diretrizes realizadas, as novas diretrizes apontam para rumos e horizontes pastorais de avanço, de comprometimento apostólico, profético e transformador. A igreja no Brasil tem uma história rica de documentos que, junto com os documentos do Papa, expressam a importância da palavra de Deus. Compõe, então, o magistério da igreja que vai expressar a importância da palavra de Deus no mundo de hoje. A peculiaridade do tema central deste ano, da 58ª Assembleia da CNBB, Animação da Palavra e Animação Bíblica de Pastoral, consiste em responder à pergunta de como fazer para que a palavra de Deus chegue ainda mais às pessoas, às comunidades, às celebrações, às reuniões de grupos, aos movimentos e associações. Portanto, trata-se de um tema profundamente pastoral e prático, no compromisso do Evangelho com a vida, com a própria existência. Uma das coisas que garante a unidade em nossa igreja, que constitui o diferencial entre as igrejas evangélicas, por demais fragmentadas, né, divididas, é sua capacidade organizacional. Então, para facilitar o pastoreio das ovelhas, a Arquidiocese de Brasília encontra-se estruturada em 4 vicariatos, subdivididos em 15 setores, sendo que o Vicariato Norte conta com 3 setores, né, com 29 paróquias, abrangendo a região norte do Plano Piloto, da Grande do Torto, Sobradinho, Sobradinho 2, Grande Colorado, Planaltina e Lago Norte. O Vicariato Centro, que é subdividido em 4 setores, com 43 paróquias e uma área pastoral, que abrange a parte sul do Plano Piloto, setor sudoeste, Cruzeiro Velho, Cruzeiro Novo, Vila Planalto, Lago Sul, o Parkway, Guará 1 e 2, Paranoá, Estrutural, São Sebastião, Nova Betânia e Itapuã. O Vicariato Sul, que é a nossa área, né, que é onde fica a nossa paróquia, né, com 4 setores,
soma 48 paróquias, dentre as quais nossa paróquia, contando com 2 áreas pastorais, abrangendo Taguatinga, Ceilândia, Braslândia, Águas Claras, Riacho Fundo, Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires e Arniqueiras. Por fim, nós temos o Vicariato Leste, que encontra-se subdividido em 4 setores, com 28 paróquias, abrangendo Gama, Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Santa Maria. Com a finalidade de dar respostas pastorais às demandas e sugestões de todas as paróquias e comunidades que compõem a Arquidiocese de Brasília, Dom Paulo César convoca a realização da 7ª Assembleia Arquidiocesana. Essa 7ª Assembleia, que se realizará em novembro deste ano, segue as orientações dos bispos reunidos na 58ª Assembleia, já citada, né? A primeira que foi realizada virtualmente devido a essa pandemia. Seguindo as orientações das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil e em consonância com as orientações da 58ª Assembleia dos Bispos, a Arquidiocese de Brasília, na realização de sua Assembleia, terá como centralidade de sua reflexão a Palavra de Deus na vida da Igreja em Brasília, sem abster-se dos estudos referentes aos outros 3 pilares que edificam a comunidade eclesial missionária, sejam eles o pão, a caridade e a ação missionária, na certeza de que quem se encontra com a palavra se torna discípulo missionário. Então, é o ciclo da evangelização. O evangelizando de hoje se torna o evangelizador de amanhã. O planejamento pastoral para a coleta de subsídios, para a realização da 7ª Assembleia Arquidiocesana, será realizado em 3 etapas distintas: as paróquias, setores e vicariatos. A primeira etapa está destinada à realização das assembleias paroquiais, que acontece até o final deste mês, procedendo a uma atenta observação da realidade local, com suas demandas e sugestões pastorais. A segunda etapa contempla 2 realidades, setores e os vicariatos, com questionamentos dirigidos às 2 concomitantemente, conforme consta nos subsídios, a realizar-se durante o mês de setembro de 2021. E a realização da terceira etapa vai culminar com a realização também da 7ª Assembleia Arquidiocesana, que está marcada para o dia 6 de novembro. De acordo com subsídios para a realização das assembleias, a etapa paroquial proporciona uma observação atenta à realidade local, revestindo-se de especial importância. Já as etapas seguintes viabilizam um olhar um pouco mais abrangente sobre diversos aspectos, propiciando uma maior unidade eclesial em Brasília. Em unidade com outras paróquias e com nosso arcebispo, Dom Paulo César, pela primeira vez teremos a oportunidade de realizarmos uma assembleia paroquial voltada à construção de um plano pastoral para a Arquidiocese de Brasília. E aqui eu chamo a atenção de vocês. Olha, nós precisamos ter uma dedicação redobrada na realização dessa assembleia, porque ela que vai refletir a realidade da nossa paróquia. Dom Paulo César, na hora que ele olhar a síntese que nós vamos encaminhar a ele, a coordenação dessa assembleia aqui em Brasília, ele vai ver como a paróquia tem se desenvolvido. E é importante a gente somar esse esforço nosso com o esforço que o padre Carlos Alexandre está tendo, de conduzir a nossa paróquia. Cabendo lembrar a vocês que a nossa paróquia aqui, muito pequena, muito diminuta em termos territoriais, se torna uma grande paróquia pelo alcance de pessoas que tem, principalmente na realização da Missa das Rosas de Santa Teresinha. Então, nós temos muita coisa importante a mostrar para Dom Paulo César na realização dessa Assembleia. E por isso a gente conta com cada um de vocês para que se esforcem em participar dessa Assembleia com toda a seriedade possível. Então, a Assembleia tem por finalidade fornecer dados em forma de síntese sobre a realidade da paróquia com sugestões e metas pastorais. Na realização da Assembleia, olhando para o pilar da palavra, sem nos desviarmos do pilar da palavra, que é o tema base dessa Assembleia, serão discutidos 3 aspectos fundamentais que subsidiarão a elaboração do Plano Arquidiocesano de Pastoral, os quais são a formação, a oração e a missão. Na Assembleia Paroquial participarão representantes pastorais, movimentos, associações e serviços eclesiais no âmbito de nossa paróquia. E os representantes serão previamente escolhidos pelos grupos ou coordenadores, no total de 3 representantes.
oportunamente eu vou passar para vocês mais dados sobre a realização da nossa Assembleia, principalmente explicações sobre os temas geradores, né, a partir dos quais nós vamos responder as 4 perguntas que nos são feitas. Muito obrigado, que Jesus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo encontro.